Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Neste vídeo eu vou contar um episódio que eu tirei do livro Medicina Macabra. Gente, o livro é maravilhoso, sensacional. Ele conta sobre os procedimentos médicos, cirúrgicos, né? Da época ali vitoriana, antes da época vitoriana, como que era assim uma falta de recurso. Então, hoje, gente, quando acontece alguma coisa hoje, você fala assim: "Ah, tem que tomar remédio, vou ter que ir no médico, injeção". Graças a Deus, graças a tudo. Porque olha como as pessoas sofriam e como era precária as situações. E tem muita história engraçada e muita história séria. Eu selecionei uma, se vocês gostarem, né, assistirem bastante, eu conto outros casos. Vamos lá. Esse relato, ele é de 1823 e faz parte dos relatórios médicos cirúrgicos daquela época e é relatado pelo Dr. Alex Marcet, tá? De onde o livro tirou, né, as experiências médicas, os artigos científicos, tudo eles documentavam, correto? Bom, um marinheiro norte-americano chamado John Cummings, de 23 anos, em junho de 1799, o navio desembarcou na costa da França e os marinheiros desceram para passear, né? Sair do navio um pouco, terra à vista. Avistaram uma tenda com vários homens bebendo, ouvindo música, se divertindo. E havia nessa tenda um homem que fingia engolir facas, mas ele era um charlatão. Não era um charlatão que havia, assim, fazia um serviço muito bem feito. Mas foi quando, diante dos aplausos, que John também queria ser o centro das atenções e disse: "Sou tão capaz de engolir facas como esse homem." Porém, John, nessa altura do campeonato, já estava muito bêbado. Os marinheiros duvidaram e John, para não perder a compostura e a palavra, pegou o seu canivete e engoliu, tomando uns goles de bebida para ajudar a descer. Bom, e os homens começaram a dizer: "Ah, John, isso daí é muito fácil, um canivete? Um canivete não é nada." Então John disse: "Traga-me mais e provarei do que sou capaz." Nisso surgiu mais 3 facas dobráveis, do mesmo modo, e com o auxílio de bebida, ele ingeriu as 3 facas, e esse foi o divertimento dos marinheiros noite adentro. No dia seguinte, John estava bem e, ao evacuar pela segunda vez no dia, expeliu uma lâmina, mas tudo bem, nada aconteceu. No terceiro dia, ele expeliu 2 facas de uma vez só, mas elas saíram inteiras. Assim segue a vida de John e nada ele sentiu de anormal até 1805. Impressionante, né? O cara ingeriu 3, 4 facas e não sentiu nada, né? Hoje, acho que se a gente engolir uma moedinha, a gente para no centro cirúrgico e morre, né, de infecção generalizada. Olha só. Até que em 1805, aportaram em Boston, nos Estados Unidos. E um dos marinheiros chamou John e disse que duvidava que ele poderia repetir o feito, né, de engolir facas no decorrer daquela noite. Depois de muita bebida, John disse: "Tragam os canivetes para a diversão dos marinheiros." John simplesmente ingeriu 6 canivetes dobráveis, exatamente isso, 6 canivetes. No dia seguinte, a notícia havia se espalhado pela cidade. Então, John ele foi procurado como uma celebridade e ele falou que era capaz de engolir mais. E assim foi. Deram mais 8 facas dobráveis e ele engoliu. Parece mentira se tudo não estivesse registrado no relatório, né, lá médico cirúrgico da época. E já no dia seguinte, John apresentou muitas dores no estômago e vomitava muito, né? Mas ele logo melhorou. Passaram-se uns meses e John estava expelindo através de evacuação os canivetes. E por incrível que pareça, ele não machucou o fiofó, tá? Bom, passou uns meses e surgiu uma nova embarcação e ninguém havia esquecido de seus feitos. E pediram a John para repetir a façanha, né, nessa noite aí. Então a insanidade tomou conta de John. Ele continuou, ingeriu 5 canivetes e já estava amanhecendo ainda, lhe deram mais 4 canivetes e ele engoliu. E nada consta que John recebeu algum dinheiro por isso.
Então, assim, eu imagino que ele devia ganhar bebidas, né, em troca. Bom, após 3 meses, a conta chegou para John e ele já não conseguia mais se alimentar e nem evacuar os canivetes. Então passou a tomar litros e litros de azeite, né, para fazer um efeito laxativo. E o que ele conseguiu foi vomitar uma lâmina e no decorrer dos dias, né, ele foi evacuando fragmentos de canivete e sua saúde foi ficando muito debilitada. Bom, como ele já não conseguia mais comer, né? Então ele também não conseguia trabalhar e ele foi exonerado do navio pelo capitão. E dali ele teve que ir direto para o hospital. E o Dr. Bambington, tá? Diante do relato de John, né? Ele e a equipe não acreditaram que ele havia feito isso. E nessa época também não havia aparatos, né, para fazer exame. Sabe o que eles fizeram? Mandaram o John para casa. Quase um ano depois, né, ele já estava se definhando, então ele teve que ir para o hospital se tratar e era com o Dr. Curry, então um dos cirurgiões, introduziu o dedo no ânus de John e realmente constatou que havia um objeto metálico e cortante. Quando foi tentar tirar, John urrava de dor, ele não conseguiu. Então os médicos fizeram uma mistura de ácido nítrico com ácido sulfúrico e injetaram no ânus de John, mas só piorou a situação e piorava a cada tentativa. Bom, por que eles não abriram a barriga de John? Porque naquela época isso não era comum. E como eles não sabiam, né, como estava a situação ali abdominal, então eles nem tentaram fazer a cirurgia. E diante dessa situação, John acabou morrendo em dias no hospital. Então, já mortos, os médicos, ainda em dúvida sobre a história dos canivetes, né? O que eles fizeram? Dissecaram o corpo e ao examinar, está ali por dentro da barriga dele, estava numa tonalidade ferrugem. Sim, haviam diversos canivetes no estômago e intestino. Uns estavam inteiros, outros espalhados por peças como mola, parafuso, lâminas, cabos. Tinha ali por volta de 40 fragmentos. Então, pela situação, né, o John até que ele durou muito, né, durou anos assim, né, sendo que na maioria do tempo de vida dele, ele estava bem, foi só quando ele sentiu muita dor mesmo. Então, moral dessa história, né, não queira ser o centro das atenções a qualquer custo. Bom, agora já se tornou infelizmente engraçado, mas você imagina só. Então eu fico pensando, gente, uma pessoa que ingeriu, né, cerca aí, vamos colocar uns 30, 25 canivetes. Gente, acho que se fosse hoje, na hora a pessoa ia morrer, na hora. E ele, naquela época, sem remédio, sem nada, só veio a sentir dores depois e ainda assim, né, a medicina não conseguiu, assim, abrir a barriga dele, já que ele estava quase morrendo. Eu não sei por que não houve essa tentativa de abrir a barriga. Mas, enfim, foi a medida que os médicos tomaram naquela época. Bom, então, hoje, se você tiver que tomar uma vacina, uma furadinha, olha, agradeça, porque naquela época não era fácil. Se vocês gostarem, eu posto mais histórias. Bom, não está inscrito, se inscreva, dá um joinha, comenta, ajuda aqui o canal para que eu possa estar trazendo aí essas histórias cabulosas. E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.